Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar, conforme prometido, mais um aulão e a gente vai falar de Mogi das Cruzes, PEB 1. E eu fiz o seguinte, né? Tentei gravar ali boa parte do edital, claro que tem os específicos ali que eu não vou abordar neste vídeo, mas vou abordar aí várias questões e muitas tem no meu canal aí, tá bom? Agradecendo a todo mundo, né, que tá curtindo, compartilhando, assistindo aí as aulas. Muito obrigado a todas as pessoas que deixam o seu like, também é importante para o canal. Então vamos lá, aula de Mogi das Cruzes, certo? Aulão aí de Mogi. Gente, lembrando, o aulão, ele é aquela aula para você tentar, né, acertar algumas questões, mas depende muito do seu estudo. E eu começo aqui, gente, falando uma coisa importante aí para essa prova de Mogi, que é o DNA da educação. Então você tem que pensar, toda questão que você vai responder, você tem que pensar nesse DNA aqui, ó. Por exemplo, educação para todos. Tem alguma questão que restringe, que limita, desconfie, porque, né, todos os autores, a nossa lei, ela preza pela educação para todos. Gestão democrática. Alguma coisa ali que foge de democracia, que coloca o diretor como todo poderoso, ou coloca ali decisões na mão de uma só pessoa, pode apostar que deve estar errado, tá? Valorização da diversidade, né? Então isso é importante, né? A pluralidade de ideias também. Então são itens essenciais que a maioria dos autores traz isso, e também a legislação. Inclusão, gente, inclusão irrestrita, né? Inclusão para todos, assim, sem excluir ninguém, sem criar limitação para ninguém, né? Sem segregar ninguém. Então eu falo, nossa educação é presta atenção nisso. Respeito aos direitos humanos, fundamental, tá? Então, quando você responde uma questão de legislação ou de algum autor pedagógico, isso está 99,9%, né, dos autores aí. Valorização da solidariedade, né, também importante. Ética, outro importante item. Visão ampla, gente. Sempre pensa na educação, que eu falo, né, na amplitude. Nunca pensa limitando, pensa na amplitude, visão ampla das coisas, visão ampla da educação, visão ampla da criança, tá? Então, cuidado para você, tudo aquilo que limita, restringe, desconfia, tá? Restringir, né? Limitar, tá? Essas palavras não combinam com o DNA da educação. Outra coisa, memorização, né? Decorar também não combina, tá? Então, cuidado. Criança como sujeito de direitos, importantíssimo isso. A criança, um sujeito de direitos, um sujeito criativo, produtivo. Nada de infantilizar a visão da criança, tá? A criança, ela sim está numa fase ali da infância, mas ela é um sujeito de direitos, ela cria, ela produz cultura, tá? Essa visão ampla da criança, não a visão limitada, né? Equidade, que é importante, e aqui vale a pena dizer, equidade não é igualdade. Cuidado para não confundir. Equidade é tratar aqueles que precisam mais, né? Aqueles que precisam mais, a gente dá uma atenção maior para eles. Porque se você trata todo mundo igual, aquele que precisa mais não vai receber um tratamento equitativo, né? Porque ele precisa de mais, Os alunos são diferentes, né? Alguns precisam mais do apoio, da mediação do professor, outros menos. Então, é importante. Formação, né? A pessoa plena, formação da pessoa, né? Faltou aqui, plenamente para o exercício da cidadania, né? Formação plena, tá? Ficou estranho aqui, né? Formação plena e para o exercício da cidadania. Outra coisa importante, autonomia, tá? Estimular a autonomia. Então, ó, essas palavrinhas aqui eu chamo de DNA da educação. Tá nos princípios da LDB, tá em vários documentos.
Então, quando você vai responder uma questão, você tem que prestar atenção nisso aqui, gente. Saiu disso aqui, desconfia. Desconfia que, ó, né, provavelmente está errado. Vamos para o nosso primeiro autor, né? Arredondo, né? Nossas autoras, Diago, tá? Avaliação educacional e promoção escolar. E aqui vale a questão da amplitude. Sempre pensar a avaliação no seu sentido mais amplo, não no sentido restrito de apenas dar nota, apenas ser uma métrica, né? De hierarquizar os melhores, os piores, não é isso, tá? Então vamos lá, ó. É importante destacar que a avaliação educacional sempre deve ser vista como um processo. A banca pode perguntar isso? Pode. Na visão de Arredondo, Diago, né, como que a avaliação educacional deve ser vista? Como um processo, tá? Não esqueça disso. O ideal é que esse processo envolva a integração de informações provenientes de diversas fontes, não somente um único teste. Por quê, gente? É a visão ampla da educação, várias formas, né? Variedade, diversidade de avaliações, tá? Isso é importante. Um teste pode prover informações adequadas acerca do conhecimento de um determinado conteúdo, mas, dependendo dos objetivos da avaliação, é importante incluir outras medidas diferentes tipos de teste ou questionários. Então, a variedade, né, de avaliações, essa visão ampla aí da avaliação. A integração dessas informações deve ser suficientemente ampla para conseguir dar conta do objetivo visado ou pretendido pelo processo de avaliação. É possível destacar as diferentes funções que a avaliação pode assumir: diagnóstica, formativa e somativa. Então são vários tipos aí de avaliação, né? Aquela diagnóstica que visa saber como que o aluno está, né? Muito executada aí pelos professores de educação básica no começo, ou mesmo na volta da pandemia, tivemos que fazer a diagnóstica para saber como que o aluno está, como que ele voltou. A formativa, aquela que a Jussara fala, né? A amplitude da avaliação para ver se a aprendizagem realmente está ocorrendo, de que forma está ocorrendo, o que a gente pode mudar, essa avaliação que dialoga com o aluno, que conversa com o aluno, que troca de informações para melhorar a aprendizagem, e a somativa, que é aquela que vale nota, né? Resumindo aqui, falando curto e grosso, é aquela que vale nota, aquela que realmente ali a gente faz para vai somando as notas, né? Aquela mais tradicional, essa é a somativa, tá, gente? Então, olha só, Lemove, aula nota 10. Eu peguei aqui vários autores do edital, né? Aquela primeira parte, como eu falei, nessa aula ainda não vai ter específica. Então, esse é um livro que, sinceramente, eu não gosto muito, né? Ele fala muito de técnicas para melhorar a gestão da sala de aula. É um livro da Fundação Lema, e assim, ele vai dando uma série de técnicas ali para você utilizar na sala de aula, rodas de conversa, fazer diversas propostas ali inovadoras, o diálogo importante, né? Você estabelecer perguntas para estimular os alunos e pensar nessas perguntas antes, né, da sua aula. Tem um ponto de vista interessante, mas eu sinceramente acho uma coisa... não sei explicar, não é o tipo de livro que me agrada muito, assim, né? Embora eu até utilize, mas não é o tipo de livro que eu gosto, tá? Mas ele tem várias técnicas lá, então ele vai mostrar como é que você começa uma aula, como é que você faz uma pergunta, como é que você estimula uma resposta, tá? Então, são várias questões aí, como ele diz aqui, 62 técnicas. Eu peguei aqui uma frase, né? Ethos acadêmico, que ele fala. Então, é buscar o nível máximo de rigor acadêmico. E aqui, gente, é aquela velha história, aquela velha polêmica, né? Porque o importante é a prática, não sei o quê, porque teoria, é um monte de teoria. Não, gente, a teoria é o alicerce da prática,
certo? A teoria é o alicerce da prática. Se você não tiver a teoria, sua prática vai ser complicada. Então é importante, e isso ele fala, que o professor tenha um preparo acadêmico, né? Então, um desenvolvimento, um estudo, saber ali conhecer, né, vários autores para você ter ali o seu rigor acadêmico na hora de você aplicar as suas aulas, tá? Então, ele coloca aqui, né, o ethos acadêmico, criando altas expectativas acadêmicas, planejar para garantir um bom desempenho acadêmico. Então, o planejamento, ele é essencial, gente, ele é essencial. Porque é através do planejamento que você começa ali a estruturar suas aulas. O que você vai apresentar, as perguntas, né, como é que você vai fazer. Então isso é importante, tá? É muito importante para você ter aí um desempenho. Estrutura da aula. Como que você vai construir a sua aula, certo? Como que você vai estruturar mesmo, né, a aula, como é que ela vai ser, como ela começa, o que no meio, como é que você vai propor ela. E isso, gente, é muito dinâmico, né, porque às vezes você começa uma aula de um jeito, aí não está indo legal, aí você faz mudanças, né, quando você for na outra turma você já incorporou mudanças, é uma coisa dinâmica, é outra palavra que também é importante na educação, o dinamismo, né, as coisas não são estáticas, né, fechadas, certo? E o ritmo. Então, o ritmo, né, gente, é importantíssimo isso, o ritmo da aula. Ó, pá, 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 pum, pum, você vai ali, né, dando o ritmo. Começa, talvez ali um pouco mais calmo, depois vai, né? É como um filme, né? Eu gosto de usar esse exemplo. Você tem que criar, né, expectativas ali, despertar curiosidade, enfim. E aí você vai construindo a sua aula. Então ele dá várias técnicas, eu coloquei essas aqui, tá? Na minha longa análise aí de provas, eu vi pouquíssimas questões do Lemov, né? Pouquíssimas, muito poucas mesmo, um ou outro que caiu assim, acho que dá para 2 questões que eu já vi, mas eu coloquei isso aqui porque eu acho que isso aqui pode aparecer a questão do planejar a aula, principalmente a importância, né? Na educação infantil ou no ensino fundamental, é importante você planejar a sua aula, você ter ali como que ela vai ocorrer, porque isso garante aí, principalmente com as crianças, um bom desempenho, tá? Ladislau Dobor, né, tem até no meu canal aí Educação e Apropriação da Realidade Local, então ele vai falar muito da questão da realidade local, como diz o texto, né, de você se apropriar no sentido de conhecer a realidade local e a partir da realidade local você partir para ampliar os seus conhecimentos, ou seja, para que você possa ali, conhecendo o seu território, você ir ampliando o seu conhecimento para outras questões até globais, né? Então, importante isso que o Ladislau coloca aí, o Ladislau que é um economista, mas que fala muito aí sobre educação. E ele coloca assim: é essencial uma criança sentir que a sucessão de anos que passa na escola lhe permite efetivamente entender o contexto onde vive. E aí, essa ideia do contexto é importantíssima na educação. Apropriar-se da realidade que o cerca. Se você imagina, o aluno não conhece o seu entorno, né? Quem dirá ele conhecer questões mais amplas. Então, é importante porque a realidade, primeiro, ela proporciona ali que o aluno tenha um aprendizado significativo, porque ele está vendo o que está acontecendo, aquilo está próximo dele. Isso estimula o aprendizado, o conhecimento, a curiosidade. A criança, mais que o adulto, tem a oportunidade de conhecer diversas regiões. Interpreta o mundo pela cidade ou pelo bairro onde mora. O seu espaço de referência é o espaço local. Proibir-lhe de que brinque no córrego vizinho da sua casa é prudente, mas gera apenas medo. Entender os fluxos dos riachos e as fontes concretas de poluição lhe assegura desde já ancorar o conhecimento abstrato em vivências concretas e lhe permite mais tarde entender a gestão
das bacias hidrográficas, né? Então, é interessante porque a criança ela tem curiosidade e aí você precisa mostrar para ela o local dela, o que acontece. Eu morava numa casa em frente a um braço de mar, lá em Cubatão, e lá tinha uma maré, né, e tinha muito lixo. De frente a gente via São Vicente, e eu levava minhas filhas lá, mostrava o lixo, né, mostrava os caranguejinhos, explicava. Por quê? Para que ela pudesse ali entender o contexto, entender a importância de não jogar lixo, entender as questões locais que estavam na frente da casa dela, certo? Da casa que ela vivia, né? Então, aprender a representação em escala do seu próprio bairro, das ruas que conhece, evitará mais tarde a quantidade de adultos que sabem decorar uma aula de geografia, mas que são incapazes de interpretar um mapa para se orientar. É isso, a formação que modifica aquele local. Então, se você ensina para uma criança que ela não deve jogar lixo de uma maneira, vamos dizer assim, na lousa, com giz, pode ser que aquilo, né, ela amasse o papel que ela escreveu e jogue no chão. Agora, você mostrando ali, né, os animais, os caranguejinhos passando ali no lixo, isso tem um outro impacto, né? Elas ficam impressionadas, ela fala, nossa, coitado dos bichinhos, né? Estão ali no meio do lixo. Então, você gera um impacto de conhecimento e de que aquele ser, né, aquela criança não vai poluir, ou pelo menos assim a gente pelo menos tentou colocar ali um conceito de respeito ao meio ambiente, tá? Trata-se de um investimento poderoso, tanto para tornar o ensino mais produtivo, capitalizando a motivação da criança por entender as coisas que a cercam, como permitir que mais tarde seja um adulto que conheça a origem ou as tradições culturais que constituíram a sua cidade, os seus potenciais econômicos, os desafios ambientais, o acerto ou a irracionalidade da sua organização territorial, os seus desequilíbrios sociais. Então, muitas cidades, né, têm estátuas, têm monumentos. É importante que as crianças, levar as crianças, conversar, para elas aprenderem. Muitas cidades têm rios poluídos, têm problemas, né? Tem coisas bacanas também. Então é importante que a gente sempre estimule esse conhecimento. Pessoas desinformadas não participam e sem participação não há desenvolvimento. Trata-se de fechar desde cedo a imensa brecha entre o conhecimento formal curricular e o mundo onde cada pessoa se desenvolve. E aí, gente, por quê, né? Se a gente educa, né? Busca mostrar para as pessoas, ensinar, e elas não aprendem nada que vá transformar a sua sociedade para melhor, para que serve? Né? Muita gente pergunta assim, para que a gente aprende isso? A gente aprende as coisas muitas vezes para tentar, segundo o Ladislau, impor impactos que melhoram a vida das pessoas, né? Melhora a nossa vida, a vida do ser humano. Então é por isso que ele coloca nesse sentido aqui. O texto dele vai todo nesse sentido, né? Então é importante, tirei o óculos aqui, é importante para você, quando responder uma pergunta dele, entender isso, entender essa valorização do contexto e essa valorização do conhecimento ali do local, e claro que isso depois para partir por conhecimento global, né? Das questões pequenas, né? Ali vai ampliando os seus conhecimentos. Falando de um córrego poluído, pode depois falar de problemas ambientais maiores. Fontana, Roseli, né? Fontana, mediação pedagógica em sala de aula, outra importante palavra aqui, né? A mediação, porque nesse conceito aqui da Roseli e de vários outros autores, a mediação, o professor torna-se o facilitador, o incentivador e o motivador desse aprendizado. Nós temos muita informação, muitas vezes essa informação não se transforma em conhecimento, e quem é o mediador, aí, aquele que vai ali fazer o trabalho, né, de levar o aluno
ao conhecimento, ou pelo menos facilitar essa navegação nesse mar de informações, e que essas informações possam ser selecionadas e aquelas relevantes, aquelas que vão ser realmente importantes conhecer, sejam aproveitadas aí pelo aluno, né? Então, é o professor, o mediador dessa situação, diferente do autoritário, dono do saber, responsável apenas pela transmissão do conhecimento. E aqui, importante nesse conceito, é que o aluno aqui é aquela visão ampla de aluno, que o aluno também produz conhecimento, que o aluno também vive a sua situação, tem conhecimento da sua realidade local, às vezes traz experiências que o professor não tem, né? Conecta uma geração com a outra e a gente vai aprendendo, porque eles têm ali realidades culturais que eles estão vivendo que a gente não vive muitas vezes, e a gente vai aprendendo, ali vai trocando coisas, informações, e isso é importante, isso faz parte da mediação, né? É uma via dupla de conhecimento, né? Que vai conhecimento, volta conhecimento, né? Enfim, o papel social da escola deve levar à autonomia. Falei isso lá no DNA, falei, lembrem da autonomia, importante, porque, gente, hoje o conhecimento está mais fácil de ser acessado, porém, muitas pessoas não têm autonomia, né? E isso, gente, eu percebo entre as crianças e entre os adultos, pessoas que precisam aprender a buscar o conhecimento, a buscar a informação. Perguntar é importante? Sim, perguntar é importante, mas eu devo, antes de perguntar, tentar me esforçar para buscar a informação, para buscar o conhecimento, porque esse processo de busca, que faz parte dessa composição da autonomia, ela é extremamente importante para o desenvolvimento tanto da criança quanto do adulto, e principalmente na questão de quem faz concursos públicos, né? Você ter mais autonomia, porque muita gente acredita que é o professor que vai fazer ele passar, é o curso maravilhoso, é a apostila melhor do mundo, e tem gente que fala assim, eu sou o melhor professor, eu passei, eu vou ensinar você a passar. E aí tem que ter muito cuidado, gente, muito cuidado com isso. Quem é que passa? É o aluno, é o concurseiro, é a pessoa que faz a inscrição, é ela que passa. E isso tem aí um grande componente de autonomia, então lembre disso, tá? Um grande componente de autonomia que tem que ser desenvolvida, Preparar para a cidadania, então olha só, também importante, né? O exercício da cidadania, dos direitos da informação. Às vezes eu coloco algumas coisas aqui e tem gente que não gosta, né? Porque defende o A, defende o B, defende o C, defende o D. Mas assim, todas as vezes que eu pauto alguma questão, que eu falo, é para você tentar lembrar na prova, para você fazer o concurso, para que você lembre do que eu falei na hora e para que você ouça a minha voz, né? Porque as histórias, como eu já falei, elas disparam gatilhos na nossa memória que puxa tudo aquilo que você ouviu, tá? Então, quando eu falo de cidadania, né, eu falo de questões importantes que a gente tem que ter, exercer os nossos direitos, defender alguns princípios, e eu faço isso aqui no canal, assim como defendi ser contra a PEC lá que limita os funcionários públicos, assim como eu defendo a democracia, e todo e qualquer governo, seja de esquerda, direita, centro, que for contra a democracia, eu vou sempre falar contra esse governo, né? Então, olha só, por quê? Isso é cidadania, eu estou exercendo a minha cidadania, assim como você exerce a sua, e a gente segue. Por quê? Isso é preparar para a cidadania, né? E aí eu vou falar de uma coisa importante que daqui a pouco, cuidado com o conceito de isenção, tá? Não faz parte do DNA da educação, essa isenção, eu sou um isentão, né? Não existe isentão, né? Cuidado com isso, senão você cai na armadilha das perguntas. Jussara Hoffmann, né? Então aqui, como eu já falei, uma relação, avaliação mediadora, né?
A Jussara Hoffmann vai falar disso, já caiu questão perguntando isso. Jussara Hoffmann, né? Aí tinha lá avaliação diagnóstica, mediadora, formativa, mediadora, né? Uma relação dialógica na construção do conhecimento, ou seja, é uma avaliação que busca aquilo que eu falei, um diálogo, é uma avaliação do ponto de vista ampla, que leva ao aprendizado, que leva ao conhecimento. Não é uma avaliação apenas para medir se o aluno é 8, se o aluno é 7, que é a somativa, né? Se o aluno é 6. É uma avaliação que visa a identificar como está o processo de ensino e aprendizagem. E aqui, gente, a gente precisa ter uma coisa, às vezes eu falo, tem gente que não gosta, mas assim, eu tô aqui para falar coisas que precisam ser ditas para você passar no concurso e para que você entenda algumas questões importantes, ou pelo menos reflita sobre elas. Concordar ou não, aí vai de cada um. Mas o que a Jussara coloca, né? E outros autores? Qual é a alma da escola? É a criança, né? Eu sempre falo isso. Qual é o centro? É a criança. Sem a criança, não tinha professor, não tinha aluno, não tinha escola, não tinha nada, né? Não tinha avaliação, enfim. Então, o centro é a criança. E qual é a outro aspecto importante? É a aprendizagem. A escola está lá para fazer o quê? Para promover a aprendizagem. E quando você tem uma situação que não há aprendizagem, a escola está falhando. E aí muitas vezes a gente tende a colocar a culpa nos alunos. Estou falando porque eu também faço isso. Às vezes eu tenho que refletir. Opa, eu estou fazendo exatamente o que eu falo contra. Então assim, a gente tende a colocar a culpa nos alunos. Mas se você tem lá uma classe de 80 alunos e 60 vão mal na prova, vamos supor, você deu uma avaliação, 60 foram mal, não é o momento de refletir que aquilo não deu certo, né? Talvez a abordagem, a metodologia, o plano de aula não funcionou. É isso, a gente tem que pensar nisso também, né? Então, olha só, o que pretendo introduzir nesse texto é a perspectiva da avaliação avaliativa como uma das mediações pela qual se encorajaria a reorganização do saber. Ação, movimento, provocação na tentativa de reciprocidade intelectual entre os elementos da ação educativa, professor e aluno, certo? Buscando coordenar seus pontos de vista, trocando ideias, reorganizando-as. Então, é esse movimento que ela está propondo. Olha a palavra mediação aqui de novo, né? Que apareceu. Mediações. Veja como os editais, né, e as ideias elas vão se ligando, né? Nós falamos disso já. Então elas vão se ligando e é importante você ter essa visão. Ó. São autores que estão ali na linha do DNA da educação. Mantuan, coloquei uma questão, né? Mantuan, aqui abrindo as escolas a diferença, né? Importante. E Mantuan, gente, é inclusão na veia, tá? Não dá para qualquer questão que você for responder da Mantuan que tiver lá separando, segregando, diferenciando, opa, né? E aí, ó, peguei até uma questão de exemplo aqui, ó, de acordo com Mantuan, é uma escola que caminha em direção à inclusão, o aluno deve ser encaminhado às salas de reforço para aprender a partir de um currículo adaptado. B. Cabe ao professor facilitar as atividades para alunos com maiores dificuldades, predeterminando a extensão e a profundidade dos conteúdos. C. A avaliação classificatória com notas e provas deve ser utilizada para tornar o ensino mais adequado e eficiente para todos os alunos. Olha isso aqui, gente. Quanto que a gente falou de avaliação, né? Aí se você responder a C, eu vou ficar triste. D. O acolhimento de cada aluno decorre de um ensino específico focado nas especificidades de cada deficiência ou dificuldade dos alunos. E E. A aprendizagem deve ser o centro das atividades e o sucesso dos alunos, a meta da escola, independente do desempenho de cada um. Gente, falei disso, acabei de falar disso. Olha aqui, quando você não deve marcar uma questão que fala Mantuan, né? Mantuan, é um mantra, né? Mantuan. Se falar assim, adaptação, ó, encaminhar para a sala de reforço, facilitar a atividade, avaliação classificatória, né?
ensino específico focado em cada deficiência, não tem nada a ver com o Mantuan. Agora, a letra E, ó, a aprendizagem deve ser o centro das atividades e o sucesso dos alunos. Falei disso, da alma da escola. E o que é importante? Para que serve a escola? Para aprendizagem, né? É a meta da escola, independente do desempenho de cada um, gabarito letra E. Olha como é fácil, gente. Tudo que eu falei vem aí se encaixando. 2, continuei na Mantuan aqui. Se hoje podemos contar com uma lei educacional que apresenta e viabiliza novas propostas para a melhoria do ensino das escolas, essas ainda estão longe de se tornar abertas às diferenças de qualidade. De acordo com o autor, a maior desculpa para justificar o estado atual da maioria da nossa escola é a sua falta de estrutura física, B, a aprovação automática de um ciclo ao outro, C, o despreparo do professor, B, a baixa remuneração dos docentes e a falta de participação das famílias. Veja que às vezes é preciso ler a pergunta com muita atenção. O que ela está falando aqui? Né? Qual é a maior desculpa para a gente falar assim da questão de inclusão, né? Aberta às diferenças e tal, né? Qual é a maior desculpa que a gente ouve? É falta de estrutura física? Aí segundo Mantuan, tá? Segundo Mantuan, né? Não é segundo o que se acha, é segundo o que ela acha, né? É importante isso. Então, assim, qual é a desculpa, segundo ela, que se usa muito? O despreparo do professor. E não é isso que aparece, gente. As pessoas falam assim, eu não sei lidar com inclusão, eu não sei lidar com essa situação, eu não sei trabalhar com autista, eu não sei, não é isso? Então, é isso, né? E aí ela coloca aqui gabarito letra C, tá? Então, é a desculpa, não é que ela está falando que é o despreparo, é a desculpa que se utiliza para isso. Inclusive, se utilizou um tempo aí para negar matrículas, né? Então, uma coisa, nossa, caiu um negocinho no meu olho, uma coisa terrível, né? Então, Mantuan é inclusão na veia, gente. Terezinha Rios, né? É um livro muito interessante, chama Ética e Competência, e ela vai falar aí vários elementos, e uma das coisas que ela vai falar, gente, é essa coisa do isento, né? Não existe isento, tá? Não existe. Né? Não é que não existe isento, mesmo isento está tomando uma posição, tá? Então, a questão de um posicionamento, tudo que a gente faz na vida tem um viés político. Quando diz político, é político no sentido mais amplo da palavra, não? Muita gente relaciona a político partidário, até começou esse movimento aí, né? Escola sem política. Gente, é uns negócios meio maluco, né? Assim, a diversidade de professores é importante. Eu sempre fui tido como um cara de esquerda, né? Centro-esquerda, talvez. E muita gente, teve gente que me chamou de gente de direita, né? Então, mas assim, muita gente fala assim, eu tive vários alunos, gente. Essa coisa da doutrinação é uma grande balela, porque assim, já tive vários alunos. Eu tenho aluno de direita, tenho aluno de esquerda, tenho aluno do centro, tenho aluno que não é nada. Então, assim, o professor não doutrina ninguém, né, gente? Isso aí, se fosse, a gente teria um poder muito grande, que infelizmente nós não temos. Então, assim, a educação, a gente é influenciado pelos professores? Sim, mas doutrinados é achar que a gente é aquela visão errada da educação, que a gente é uma tábula rasa, que as pessoas enfiam as coisas na nossa cabeça e a gente aceita tudo. Não, a gente processa, a gente é um ser inteligente. É essa visão que você não pode ter da criança. Criança não é um ser, né? Não, ela às vezes ela não vai concordar com você, às vezes ela vai discordar, vai questionar, o adolescente também, né? E é assim a vida, né? A doutrinação, ela é uma coisa na escola mais complicada, é mais fácil na religião do que na escola, né? Então a gente precisa ter cuidado com algumas ideias que circulam para a gente não criar falsos argumentos. E é isso que a Terezinha vai dizer, ó. Os conteúdos e técnicas
não são absolutamente elementos neutros. Eles são selecionados, transmitidos e transformados em função de determinados interesses existentes na sociedade. O papel político da educação se revela, tira esse 7 aqui que saiu, ó, na medida em que eles se cumprem na perspectiva de determinado interesse. Então, é tudo, né, gente? O currículo, né, a forma da abordagem, o professor, nada é neutro, tudo é selecionado. E muitas vezes a gente, né, tá ali servindo a determinados interesses existentes na sociedade geral ali, e aí por isso que é importante formar o cidadão crítico, tá? Para que ele seja um cidadão pleno, exerça a sua cidadania, questione, né? Porque essa neutralidade ela não existe, né? Mesmo aqueles que se dizem neutros, eles têm uma posição política. E eu não acho problema ter posição política, a gente que criou isso, que agora ter posição política é o problema. Não é, gente. A vida ela é política, a vida ela é feita de decisões. É isso que a Terezinha Rios fala, né? Então, quando ela coloca assim, ó, assim, professor e aluno são sujeitos conhecedores e a tarefa do professor é estabelecer o diálogo do aluno com o real, não com ele, professor especificamente, porque é por meio da relação professor e aluno que o objeto, que é o mundo, é aprendido. Ó, aqui, ó, relação professor-aluno, compreendido e alterado numa relação que é fundamental, a relação aluno-mundo, propiciada pela relação professor-mundo. Olha só que interessante é isso, né? Então, esse conjunto aí de elementos que fazem o quê? Estabelecem o diálogo. A palavrinha é importante também, do aluno com o real. Então, se você vê uma questão da Terezinha Rios dizendo que o ensino deve ser isento, neutro, né? Nada disso aí tá errado, tá? Veja o que ela falou, essa, né, mediação aí, ó, meio de relação professor-aluno, né? E ó, professor e aluno são sujeitos conhecedores, tá? Bom, vamos lá. José Contreras, a autonomia dos professores. Então, vamos lá. Contreras define algumas competências profissionais que os professores e professoras autônomos devem possuir. Com base nesse conceito, assinale a única alternativa que não indica uma dessas competências. Ó, precisa prestar muita atenção nisso aqui, porque às vezes, né, o candidato lê rápido e não vê isso aqui, ó, que não indica, né? Que aí vê aqui, ó, domínio técnico dos métodos para alcançar resultados previstos. Ok, isso é uma das competências profissionais, né? Já falamos disso aqui lá atrás, da questão da importância do domínio técnico lá no livro das técnicas lá do Lemov. Deliberação na incerteza acerca da forma moral ou educativa correta de agir em cada caso. Também está ok, né? Deliberação na incerteza acerca da forma moral ou educativa correta de agir em cada caso. C. Participação na ação política transformadora. Olha aqui, ó, não é isento, né? A gente educa o quê? Para transformar a sociedade, para melhor, né? Então, como é que a gente vai... Por isso que a Terezinha fala que não existe isenção. Ou a gente educa para manter o status quo, né? Ou seja, não mudar nada, manter as relações do jeito que elas estão, relações às vezes de preconceito, de abuso, né, de hierarquização, de desigualdade social, ou a gente toma uma postura de transformação dessa sociedade, seja na valorização e respeito ao meio ambiente, aos direitos humanos, a tudo aquilo que está no DNA. É isso que a Terezinha está falando, né? Ou a gente vai educar para não vamos, a sociedade é assim mesmo. Então nós estamos educando para manter o status quo, para manter a sociedade do jeito que ela está, e a sociedade está boa, está tudo certo, está tudo maravilhoso, feliz, né? Não tem fome, não tem miséria, não tem violência. Tem. No mundo real, tem. E essas coisas precisam ser mudadas se a gente quer um mundo melhor. É a política transformadora. Isso é fazer política, né? Desenvolver
Desenvolvimento de análise crítico-social, acabei de falar disso. E aí, ó, a autonomia profissional desprovida de qualquer politização ou ideologia. Olha a letra E aqui, ó, né? José Contreras, gabarito letra E. Essa não indica uma competência profissional. Veja que isso relaciona com a Terezinha Rios, né? Da questão da autonomia, e eu fiz aqui uma linha, né? Que pode cair na prova. E olha só, porque muita gente essa moda, e não pode ter política, não pode ter ideologia, né? Então muita gente pode cair nessa ideia aí. No José Contreras tá falando aqui, ó, e acabei de comentar com vocês. Então gabarito letra E, cuidado, gente. E as bancas sabem que essas discussões senso comum estão fluindo por aí. E se a banca quer selecionar, ela vai querer selecionar o candidato que é mais crítico, o candidato que fala, opa, isso aí não, né? Isso aí não. Ó, analise as afirmativas a seguir, também estão no Contreras aí, né? A reflexão não é um trabalho individualista da mente, como se fosse um mecanismo ou mera especulação. Pressupõe e prefigura relações sociais. A reflexão não está livre de valores, nem é neutra. Olha, de novo isso, gente. A reflexão não está livre de valores, nem é neutra. Expressa e serve a particulares interesses humanos, sociais, culturais e políticos, né? Então, os valores, gente, é importante você ter isso, porque eu tenho muito medo que na prova o aluno caia nessa armadilha da neutralidade, né? E o nosso DNA da educação não diz isso, e nem na vida real acontece isso, tá? A reflexão deve ser totalmente indiferente à ordem social e ao contexto político local. Ela deve apenas reproduzir as práticas ideológicas da ordem estabelecida. Com base nisso, assinale a alternativa correta. Diante de tudo que eu falei, ficou fácil, né? Ficou fácil. Ó. A reflexão não é o trabalho individualista da mente. A reflexão não está livre de valores nem é neutra, tá? Então, olha só. Qual que é a alternativa, né? Todas, apenas 3 está correta, apenas a 1 e 2 estão corretas, todas estão corretas, e aí aqui que ficou desfigurado aqui, né? Todas estão incorretas? Não, né? Qual é o gabarito, gente? Você já respondeu, né? Tudo que eu falei, você marcou letra C de certo, 1 e 2. Olha lá, né? A reflexão deve ser totalmente indiferente à ordem social? Claro que não, se a gente educa para a transformação, para a crítica, né? Então, olha aí. Eu nem sei como fala isso, Tchajara, né? Sâmia Feitosa. Informática na educação, o uso de tecnologias digitais na aplicação das metodologias ativas, então isso é um tema importante, a pandemia mostrou isso, né? Para Tchajara. A tecnologia na educação não resolverá todos os problemas como se imaginou. Nem irá substituir o professor, né? Que muita gente acha isso, mas não vai. Mas auxilia na pesquisa de vários conteúdos. Realmente a tecnologia facilita o nosso contato. Você está assistindo minha aula por causa da tecnologia. Você está tendo acesso à minha pessoa por causa da tecnologia. Você pode gostar ou não gostar, mas você está chegando por conta da tecnologia. Estímulo e integração a partir de temas pré-estabelecidos ou curiosidade dos alunos, né? Porque a informação hoje, ela tá, como eu falei, é um mar de informações, mas você tem que aprender, estimular, né? Mediar a seleção e tudo isso, mas isso estimula muito a curiosidade, estimula a escrita e leitura, sim, porque a internet fornece muito conhecimento, inclusive o Museu MASP lá você pode visitar, saber as histórias das obras, é uma coisa maravilhosa, né, gente? Você não precisa nem sair de casa, coisas lindas assim, e muita coisa na internet interessante, dica de livros, eu li muita coisa recentemente por dicas, né? Vlogs de leitura, assim, como da Isabel Lograno, eu acho que é o nome dela, e maravilhosa. Então, assim, estímulo ao raciocínio lógico, né? Importante também, desenvolvimento da autonomia,
da pesquisa, assim como várias pessoas falaram aí, eu estou estudando, vendo o seu canal e tal, né, sem comprar curso, sem cursinho. Quem compra, ótimo, quem não compra também, né, às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar um curso. Eu estou estudando só por aqui. É bom, autonomia, né, tá procurando, selecionando materiais, aprendizado, não só o meu, outros também, aprendizado individualizado, né, então bacana, muita gente fazendo isso, troca de experiências e aproximação do professor-aluno. Quantas pessoas me mandam aí provas, a gente troca ideias, né, conversa, algumas tem até no WhatsApp, a gente bate papo lá, enfim, dá dica, né? Agora está ficando mais complicado, está aumentando muitas pessoas, então eu estou com dificuldade de responder todo mundo. Mas na medida do possível eu vou tentando responder. Mas tudo isso é proporcionado pela tecnologia, né? Então ela não é aquela varinha mágica que vai transformar o mundo, mas ela é importante. E detalhe, ligando lá com o Ladislau Lobo, faz parte do nosso contexto, né? A tecnologia está aí, a gente não pode negar, né? E a educação não pode ficar parada no tempo e não entender que a tecnologia chegou, certo? Jaqueline Moll, Caminhos da Educação Integral no Brasil, Direito a Outros Tempos e Espaço Educativos, né? Aí a concepção de educação integral, importante isso. A concepção de educação integral de Jaqueline Moll está pautada na integração das escolas aos territórios. Nossa, isso lembra o Ladislau Dobor, falando do contexto, do local. Como você vai ligando uma coisa na outra. Para ela, a educação deve ser pensada na perspectiva das comunidades e ampliar as interações dos estudantes, bem como suas oportunidades educativas. A interação aqui, isso é fundamental. Interação com o território, né? Lembro do Dobor lá. Para tanto, as escolas devem ser coautoras das políticas educacionais, trazendo o repertório, as características e as necessidades dos sujeitos e de seus territórios para o centro do projeto pedagógico. Jaqueline é também defensora de que a educação integral não é somente uma tecnologia social, mas uma nova forma de viver a vida. Aí, aspas para o que ela vai falar. Estamos falando de uma mudança de paradigma, de uma nova forma de pensar nossas relações sociais, pressupondo horizontalidade nos processos educativos, que é aquilo, né? Tratar as pessoas ali de forma igual e não hierarquizadas, né? Não verticalizadas, e sim horizontalizadas. Valorização dos saberes comunitários no currículo. Olha aqui o Ladislau Dobor no contexto. E uma efetiva ação intersetorial, né? Palavrinha, nossa educação é intersetorial, interdisciplinar, inclusiva, para garantir os direitos sociais do indivíduo, disse em entrevista ao Centro de Referência em Educação Integral. E aí, claro, eu trago uma pitadinha, né, da autora, só um salzinho aí para vocês. E aqui eu peguei a legislação, eu vou colocar aqui no link, né, aquela aula que eu fiz sobre LDB, ECA e Constituição, que eu acho que ali tem um resumo bacana também, não quis colocar aqui para não ficar muito extenso, já está bem extenso o vídeo, né? Decreto Federal 7.611, Educação Especial, o atendimento educacional especializado, né? Então o artigo 1 diz o seguinte: o dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes. E aí, gente, diretriz sempre aparece, e aqui está bem no DNA da educação. Olha o inciso 1, garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. Às vezes as bancas colocam, a educação inclusiva começa a partir da pré-escola. Não. Em todos os níveis, da creche ao pós-doutorado, tá? 2, aprendizado ao longo de toda, sempre a palavra todos, tá vendo? DNA da educação, toda a vida, como eu falei, pós-doutorado, aonde a pessoa quiser ir. 3, não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência, não excluir, não segregar.
4. Garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais. Ah, professor, mas o senhor falou da Mantuan, que ela não gosta. Ah, Mantuan, mas a lei aqui, ó, né, prevê isso, tá, gente? Cuidado para não confundir. Isso aqui está no decreto federal. E claro que os autores, eles têm algumas diferenças com a questão da legislação. Então, você precisa separar o que é autor e o que é letra da lei, e aí você tem que responder de acordo com a letra da lei. Se perguntasse Mantuan, ela jamais diria isso aqui, mas está falando do decreto federal 7.611, onde está escrito isso aqui, tá? Oferta de apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar a sua efetiva educação. 6. Adoção de medidas de apoio individualistas e efetivas em ambientes que se maximizem o desenvolvimento acadêmico e social de acordo com a meta de inclusão plena. Tá vendo? Isso aqui também não caberia na Mantuan, mas está lá na educação especial, porque essas leis são amplamente debatidas e tem várias visões, né? 7. Oferta de educação especial preferencialmente, né, não é exclusivamente, viu, gente? As bancas adoram trocar isso, é preferencialmente na rede regular de ensino. E 8, apoio técnico e financeiro pelo poder público às instituições privadas sem fins lucrativos, especialmente com atuação exclusiva em educação especial. E aqui, gente, ó, separei esses aqui, ó, tudo isso aqui, gente, diretrizes curriculares nacionais para educação básica. É importante você lembrar, né, da educação obrigatória, que é de 4, né, a 17 anos, tá? Que começa na pré-escola aos 4 anos, que pré-escola é 4 e 5 anos, aí eu já estou falando aqui da educação infantil, né, que a creche atende ali até os 3 anos, isso tudo está aqui nessas diretrizes, tá? Que o ensino fundamental é de 9 anos, aqui toda questão que cai sobre isso, você tem que pensar no DNA da educação, tá? Na inclusão, no atendimento, na formação plena do cidadão, na formação para o mundo do trabalho. Cuidado para não cair na armadilha, não é formação para o mercado de trabalho, é para o mundo do trabalho, porque o mundo é mais amplo, mercado parece uma coisa mais liberal, mais voltada à empresa, né? E o mundo do trabalho envolve tudo, envolve qualquer tipo de trabalho, trabalho cultural, trabalho mesmo, né? Mercado de trabalho engloba tudo, então cuidado para não cair nessa armadilha, tá? Educação, atendimento educacional especializado no AEE, né? Ensino de 9 anos, tá? Então, anos iniciais, do 1º ao 5º ano, são os anos iniciais, 6º, 7º, 8º e 9º anos finais, tá? Diretrizes para a educação de jovens e adultos, né, que tem que estar de acordo aí com a realidade desse jovem, desse adulto, que tem que proporcionar àqueles que não tiveram oportunidade na idade correta. EJA não é para atender os alunos indisciplinados, os alunos que você quer expulsar e colocar no EJA, não é isso. O EJA é para atender aquele público que não teve oportunidade de estudar na época correta, tá? Então, cuidado aí também com isso. Isso aqui tem no meu canal vários comentários, estou aqui dando um geralzão desses todos aqui. Aqui, qualquer questão dessa, você precisa pensar no DNA da educação. Tá muito atento aqui a essas separações, né? As datas, né? Educação obrigatória começa aos 4 anos, tá? 4 anos, tá? Cuidado, as bancas têm feito umas armadilhas, aí tem gente caindo. Creche não é educação obrigatória, faz parte da educação básica, sim, mas não é obrigatória, né? Educação obrigatória começa na pré-escola, certo? Depois do ensino fundamental, depois do ensino médio, certo? Cuidado para não cair desta armadilha. Diretrizes curriculares nacionais, né? Esse tema a VUNESP gosta muito para a educação das relações étnico-raciais,
E aí a VUNESP sempre pergunta isso, né? Ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana é um dos temas que a VUNESP mais gosta. Artigo 1. A presente resolução institui diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana a serem observadas pelas instituições de ensino que atuam nos níveis e modalidades de educação brasileira, em especial pelas instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de professores. Então, parágrafo 1. As instituições de ensino superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares cursos que ministram a educação das relações étnico-raciais. Então, quem fez faculdade mais recentemente já percebeu que toda pedagogia, né, e vários cursos aí tem essa questão étnico-racial. E por quê, gente? Para valorizar essa cultura. Veja, cuidado, as bancas colocam para substituir a cultura europeia? Não, de jeito nenhum. Não é substituir uma pela outra, é integrar, nossa educação é integrar todas as nossas origens, todas as nossas raízes, para que haja respeito, para que seja combatido o preconceito, para que se valorize a diversidade, bem como o tratamento das questões temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no parecer. Parágrafo 2. O cumprimento das referidas diretrizes curriculares por parte das instituições de ensino será considerado na avaliação das condições de funcionamento do estabelecimento, ou seja, tem que ter esse tema aqui, né? E olha só, ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana, tá? E assim, ó, artigo 2, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africanas constituem-se de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da educação e tem por meta promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural, olha aqui, ó, multicultural e pluriétnica, ó, as palavras, ó, multi, pluri, do Brasil, buscando relações étnicas e sociais positivas rumo à construção de nação democrática. Então, a valorização da diversidade, a valorização, o respeito, a promoção, né, dessa valorização das nossas origens. Aqui o artigo 3 eu coloquei esse parágrafo 3 que cai demais, ó. O ensino sistemático de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica, nos termos da Lei 10.639 de 2003, refere-se em especial aos componentes curriculares de educação artística, literatura e história do Brasil. Em especial, tá? Não significa que as outras não vão abordar isso, mas em especial educação artística, literatura e história do Brasil cai demais. A VUNESP adora perguntar isso, né? Quais são as em especial? Artes, literatura, né? Educação artística, literatura e história do Brasil. Guarda isso aí, você vai ouvir a minha voz na prova falando isso aí, certo? Mogi das Cruzes, vamos aqui para a lei orgânica do município, ó. Do 200 a 215, ó, na outra prova lá de auxiliar eu acertei, o 202 que fala, artigo 202 que fala do percentual mínimo aplicado na educação, que é de 25%, né? Você tem que aplicar no mínimo 25%, o município, qualquer município deste glorioso estado e deste país, certo? 25%, caiu lá, olha aí. Então vamos lá. Premonições, Fábio Inácio, o momento premonitório. Tem gente que fala que eu estou prevendo aí, não estou não, gente. É porque é muita prova da VUNESP que eu faço, já conheço um pouquinho a VUNESP. E eu estou apostando nesse artigo aqui, né? Eu aposto, né? Artigo 203, só não estou ganhando na Mega Sena ainda, né, gente? O dia que o canal parar de fazer vídeo, você pode suspeitar que pintou lá, né? Saiu, ó, ganhador é da Baixada Santista. Ih, gente, aí o negócio, ou de Santana de Parnaíba também, né? Eu sou cidadão do mundo agora. Artigo 203, o Conselho Municipal de Educação é órgão consultivo, deliberativo e normativo. Não esqueça disso, né? CDN.
consultivo, deliberativo e normativo do Sistema Municipal de Ensino, vinculado tecnicamente ao gabinete do secretário de Educação, com sua criação e atribuições definidas em lei. Então ele pode ser consultado, né, e ele que faz ali sobre algum assunto, deliberar sobre algum assunto ou normatizar, né, matrículas, procedimentos, enfim, tá? Assim como faz o Conselho Nacional de Educação. Parágrafo único, o Conselho Municipal de Educação integra-se ao sistema orçamentário da Secretaria de Educação, Comunidade Orçamentária. De repente pinta lá uma questão sobre o Conselho, né? O Conselho é um órgão o quê? Consultivo, deliberativo, né? Normativo, aí você já lembra, ó, CDN. 213, eu estou apostando nisso aqui. O ensino religioso regulamentado em lei de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas municipais, respeitando-se a opção confessional dos educandos. Peguei 2 aí, né, para falar. Pode, mas você tem que ler os todos aqui, todos 15, né? Mas, de repente, pinta aí uma dessas questões aqui. Aí você me fala, seu... Bom, Mogi das Cruzes, aí eu começo a pensar em jogar na Mega Sena. Lei Municipal 7.480, de Plano Municipal de Educação de 2019 a 2020, e aí diretrizes são importantes, estão no artigo 2, ao inciso 1, erradicação do analfabetismo, tá? Então é importante isso aqui. Universalização do atendimento escolar, escola para todos, está no DNA, né? Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Tudo no DNA da educação, falamos muito disso aqui, ó. 4. Melhoria na qualidade social da educação com vista à educação integral. Olha só, hein? Várias linhas aqui, ó, a teia se montando, ó. Falamos de educação integral, falamos de cidadania, falamos de erradicação das formas de discriminação. Então a aula está constituída para você tentar entender isso e tentar aproveitar o máximo nessa de que você, né, máximo desse aulão para tentar acertar aí algumas questões. 5. Além do que você já estudou, obviamente, né? Aqui é para mais, né? Para acrescentar. Formação para o trabalho e para a cidadania, ó, para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos princípios éticos em que se fundamenta a sociedade e no fortalecimento das relações familiares. E aqui, né, difusão dos princípios de equidade e do respeito à dignidade da pessoa humana. Ó. Equidade aqui, ó. Claro, eu selecionei, né? Tem mais, né, gente? Equidade e respeito, ó. Isso aqui eu achei importante colocar aqui para vocês. Promoção do princípio da gestão democrática. Olha a gestão democrática aqui, né? Eu pulei ali, né, gente? Isso era para estar para baixo, mas tudo bem. Era para estar aqui embaixo, né? Promoção do princípio da gestão democrática. Isso é fundamental. Da educação pública. Não tem nada a ver gestão democrática no ensino privado, hein, gente? Não vai cair nessa aí. A VUNESP adora colocar pública e privada, né? Promoção humanística, cultural, científica e tecnológica do município e valorização dos profissionais da educação. Aí o artigo 3 traz estratégias do Plano Municipal de Educação. E detalhe, né? Importante, ó. Plano de Mogi, ele é bienal, ó, 2019-2020. Lembrando que o Plano Nacional, ele é decenal. Cuidado também que a banca pode tentar te pegar aqui, né? É biênio, ó, de 2 em 2 anos aqui, tá? Então, cuidado. Assegurar estratégias do PME, assegurar a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. 2. Considerar as necessidades específicas da população do campo, asseguradas a equidade educacional e a multiplicidade cultural. Olha aqui, ó, equidade aparecendo mais uma vez. Multiplicidade. Então, palavras-chave. Garantir o atendimento das necessidades específicas dos estudantes público-alvo da educação especial, assegurando-lhes a inclusão em todos os níveis, etapas e modalidades. Ó, tudo repete aí. Ó. E aqui eu coloquei as metas, gente. Metas importantes, porque elas trazem números e a banca VUNESP adora perguntar isso.
Meta 1, dar continuidade à universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças até 3 anos até a vigência do PNE, né? Aqui, ó, Plano Nacional de Educação, tá? Que é 2024. Ó, 50%. Por quê? O Plano Nacional conversa com o municipal e essa meta tá lá no Plano Nacional. Então, ó, 50% na creche das crianças de 3 anos, tá? Atender as crianças até 3 anos. Guarda isso, né? E ampliar aqui, ó, a universalização da educação infantil na pré-escola. Meta 2, dar continuidade à universalização do ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos. Ó, aqui estamos falando de ensino fundamental, 6 a 14, e garantir que 100% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência do PNE. A pandemia vai atrapalhar bastante essa meta aí, essas metas aqui, né? Mas tá lá, né? E aqui dentro do nacional. Agora, olha só, meta 5. Aqui, gente, cuidado, porque eu tenho certeza que a banca vai perguntar isso. Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 2º ano do ensino fundamental, até o último ano de vigência do PNE. Professor, mas eu li num outro documento que até o 3º ano. Mas aqui, no Plano de Mogi, está colocado 2º ano igual ao da BNCC. Então você fica atento, porque no nacional está 3º ano. E aí, ó, se a banca sabendo que o cara estuda mais o nacional, né? Lá está 3º ano, aí ele vai cair no conto aí. E aí, gente, ó, aqui é 2º ano. No Plano Municipal de Educação de Mogi, 2º ano. Lembra, o Plano Municipal é bienal. O Plano Nacional é decenal. No Plano Nacional, está 3º ano, tá? No Plano de Mogi, 2º ano. E na BNCC, também 2º ano. Em alguns documentos da educação, está 3º ano. Cuidado, porque a banca sabe dessa confusão, já fez uma perguntinha capciosa da VUNESP lá no concurso de Sorocaba. Mas eu estou chamando sua atenção aqui, hein? Depois vai falar que eu não avisei. Olha só, Mogi das Cruzes, Lei Complementar 145, Estatuto, Plano de Carreira, Remuneração dos Profissionais do Magistério. Artigo 24, porque a banca adora perguntar isso também. O VUNESP gosta de perguntar sobre estágio probatório. E o que diz? Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de 3 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para desempenho do cargo, observados, no mínimo, os seguintes fatores. 1. Assiduidade. Então, você tem que lembrar que estágio probatório são 3 anos e os fatores observados. Assiduidade, se você é um cara frequente ali no trabalho. Disciplina, né? Se você é disciplinado. Postura ética, compromisso e dedicação. Responsabilidade e eficiência no trabalho. Então, guarda aí esses itens, né? Qualidade do trabalho e capacidade de iniciativa. Ó, são 7 itens, né? Assiduidade, disciplina, postura ética, compromisso, dedicação, responsabilidade, eficiência, qualidade e capacidade de iniciativa. Artigo 78, se repetiu aqui, né? São considerados para fins de pontuação no case os dias em que o profissional do magistério público municipal estiver afastado em virtude de... Aqui está falando da atribuição, né? Então, olha só, para a sua pontuação lá na atribuição, né? Nesse case, sei lá como se chama isso aqui lá. Então, olha só, o que conta, né? Vai contar porque é efetivo exercício, férias é efetivo exercício, né? Está de férias, está em efetivo exercício. Licença 2, de um dia para doação de sangue no período de 12 meses. A VUNESP adora perguntar isso aqui, ó. Licença de um dia para doação de sangue no período de 12 meses. Se você tiver mais de uma, não, né? Mas, ó,
Aí conta os pontos lá na pontuação. 3, licença por 8 dias consecutivos. E aqui você já vai se ligando nas licenças, né? O Nesp também gosta de perguntar. Em razão de casamento, quanto que é? 8 dias, é efetivo exercício. Tá vendo? Se você quiser 8 dias de folga, é só casar, né? Só casar já tem 8 dias. Aí é beleza, né? Fala assim, pô, eu vou casar porque eu vou pegar 8 dias. Não é por isso não, hein? Vai casar aí sim. Tem gente que, ó, por uma folguinha faz tudo. Então, olha só, falecimento do cônjuge, né? 8 dias também, né? Cuidado, ele vai matar o companheiro, não, né? Companheiro, pais, madrastas ou padrastos, filhos e irmãos. Então, quando falecer alguém aqui, 8 dias também. Né? Filhos, irmãos, enteados e menores sob guarda ou tutela. A banca adora perguntar isso aqui. Tá? Essas licenças aqui são de efetivo exercício. 4. Licença por 3 dias consecutivos em razão de falecimento de avós e sogros. Ó, aqui é menos, né? Pessoas mais ligadas aqui, ó, pai, madrasta, padrasto, filho, irmão, enteado, menor, sob guarda, né? Aquele mais do núcleo ali familiar mais próximo, 8 dias. O avô sogro, 3 dias, não esquece. E é efetivo exercício. Licença de 1 dia em razão de falecimento de tio, sobrinho, genro, nora e cunhado. Ó. Quanto mais vai distanciando, né, o parentesco, certo? Aí vai diminuindo os dias. Então são 8, 3 e 1. Ó, lembra, os mais próximos, 8. Né? Os parentes que são os ascendentes, né? O avô e sogro, né? Seriam ascendentes, aqueles que estão acima de você, 3 dias. Aqueles que estão ali no lado, né? Tio, sobrinho, né? Vamos pensar assim na árvore genealógica, genro, nora e cunhado, né? Um dia, olha que ainda dá um dia para cunhado, gente. Olha só, cunhado, um dia é muito. Brincadeira. Eu amo meus cunhados, um beijo para eles. 6. Exercício de carga. Tomara que eles não assistam esse vídeo, senão eles vão ficar bravos comigo. 6. Exercício de carga em comissão, função de confiança em órgãos ou entidades dos poderes da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal. Né? Então, também, se você tiver em cargo de confiança, você tem aí efetivo exercício, conta para pontuação. Para que serve essa pontuação? Para atribuição, né? Então, todo mundo que tem um cargo público, como eu, sou diretor, eu tenho uma pontuação lá, uma classificação. Porque se um dia eu quiser mudar de escola, né, aparecer uma oportunidade e tal, eu não quero, estou muito bem na minha escola lá, gosto muito dela, a gente tem a classificação, porque são os interessados. Assim é com as aulas também, com os professores, só para quem ainda não tem tanta vivência na educação. Olha só o artigo 138. Para o período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses. Outra pergunta que a VUNESP gosta. E serão concedidas na seguinte proporção. Aliás, né, o estatuto tem um monte de questões ali. Ó. Então, 12 meses, né, de exercício, você tem direito a férias. Aí são 30 dias corridos quando não houver faltado a serviço por mais de 5 vezes. Tá? Então, se você não faltou mais de 5 vezes, 30 dias corridos. 24 dias corridos quando houver 6 a 14 faltas. Aí você pede 6 dias. Tá? De 6 a 14 faltas, pede 6 dias da férias. 18 dias corridos quando houver 15 a 25 faltas. Aí você perde tempo das férias. Né? Ó, vai caindo. Ó, 30, 24, 18. Se você observar aqui, para você lembrar, ó, decresce, né, de 6 em 6, ó, 30, 24, 18, 12, para você lembrar, né? E aqui, ó, é 5, 6, 15, 24. Aqui não dá para fazer uma boa relação, né, de decorar, mas para você lembrar, né, eu uso essas artimanhas aqui, ó. Então, por exemplo, ó, 5, 6 a 14, aí o outro já começa no 15 a 25, o outro de 24 a 32 faltas, tá? Aí você fica só quando tiver 12 faltas, né? A lei aqui, gente, ela tem uma barriga aqui, ó, né? Porque ele fala de 15 a 25 e aqui 24, né? Então, ó, isso aqui tá errado, né? Mas tá na lei, né? O legislador comeu bola aqui, tinha que ser 26 aqui, né? Então aqui provavelmente houve um erro aí na lei.
Mas tá aqui, ó, 24, né? Se perguntar, você tem que responder igualzinho, tá aqui, tá? Mas, ó, é uma barriga que a gente fala, né? O pessoal comeu bola aqui, ó. Se você quer 15 a 25 é 18, 24 não pode ser 12, né? De 24 a 32, né? Tinha começado 26 a 32, que era o mais lógico e coerente com os números aqui, ó. 6 a 14, 15 a 25 e 26 a 32, aí estaria corretinho. Mas tá aqui essa barriga aqui, o legislador comeu bola, ó. 30, 24, 12 vai diminuindo à medida que vai aumentando o número de faltas. Lembra disso aqui. Parágrafo 1. Para efeito desse artigo, entende-se como falta aquela que ocorrer desconto pela ausência do servidor. 2. As férias poderão ser parceladas em até 2 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Eu, por exemplo, tenho que sempre parcelar as minhas férias, né? Um pouquinho em janeiro e um pouquinho em qualquer outro período do ano aí. Mogi das Cruzes, né? Educação para a infância. Então aqui as diretrizes municipais. E aí naquele vídeo que eu fiz para auxiliar lá, eu levei também esse tema e falei várias. Aqui eu trouxe umas questões diferentes. Questões não, essas diretrizes, né? Então, para entender o que é essa educação de Mogi, precisa ter essas concepções aqui, ó. O aluno como sujeito da cultura e conhecimento. Aquilo que eu já falei aqui no vídeo, né? Sujeito, ser humano, ser afetivo, que vive em um contexto social, que tem direitos, sentimentos, emoções. Ó a visão ampla, né? Do aluno, potencialidades, experiências particulares a serem consideradas nas dinâmicas das interações. Então, tudo isso está no DNA que a gente já vem falando. Ó. O aluno como sujeito de direitos, ó, protagonista do processo educacional, com direito à palavra, expressão, desenvolvimento das suas possibilidades cognitivas, afetivas, éticas e estéticas. Importante isso aqui. Tá? Ó, tudo que eu já falei está nas diretrizes curriculares ali, né, para você entender a atuação do aluno sobre a realidade e códigos de cultura como forma de transcender o contexto reformulado, processo de negociação com o outro, configuração e construção do eu, tá? A escola como espaço de diversidade, pluralidade, inclusão, abertura para as realidades particulares dos diferentes educandos no contexto de Mogi das Cruzes. Olha o contexto, olha as palavras-chave, diversidade, pluralidade, inclusão. Falamos disso. A escola como espaço de formação ampla, ó, DNA da educação, e humana, de participação crítica coletiva, ó, tá vendo? Não fragmentada, isso é importante, essa ideia da fragmentação, né, que os nossos autores tanto combatem, ou compartimentalizar de saberes. A narrativa do educando compõe-se de diversas formas de expressão, oral, escritual, gestual, dentre outras. A escola como espaço de enfrentamento de desafios na perspectiva de garantir a função social da educação, outro ponto importante. Tudo que você vai responder, lembre disso, função social da educação, desenvolver a cidadania, a solidariedade, democratização do saber, reflexão, valorização do ser humano, integração social e formação cultural. Por isso, gente, que a gente não pode ser isento, né? Se a gente vai desenvolver cidadania, solidariedade, democratização, reflexão, valorização do saber, né, que está tudo dentro das leis que regulam a nossa profissão, como é que a gente vai ser isento? Não dá, né? Não dá. A escola como pesquisadora da realidade da comunidade inclusiva, explicitação das realidades escolares e construção coletiva do projeto político-pedagógico. A escola como espaço de inclusão, priorizando a igualdade dos direitos e oportunidade para todos, independente de suas condições sociais, físicas, linguísticas, intelectuais, emocionais e outras. É inclusão em todos os sentidos, né? Inclusão da pessoa com deficiência, inclusão de diferentes culturas, inclusão de diferentes classes sociais. É isso que está falando aí, certo? A articulação dos saberes do educador e do educando como pressuposto da transformação da cultura, experiências cotidianas vivenciadas na escola, o conhecimento como construção humana, fruto de interações sociais, sujeito como criador e recriador de cultura, conhecimento como construção de significados, ampliação do mundo, ó, que nós falamos lá em Ladislau Lobo, processual, em movimento, construções, reconstruções suscetíveis da realidade. O conhecimento, esse, preste atenção nisso aqui, na perspectiva
sócio-interacionista. Então, a proposta, né, de Mogi é uma proposta sócio-interacionista, que tem aí como seu grande representante Vygotsky, né? Então é importante você saber isso, ó. Sócio-interacionismo, as necessidades, os interesses de quem aprende, sua implicação com o objeto do conhecimento, um dos, né, grandes representantes. A educação como processo privilegiado de interação, ó, nossa educação é inclusiva, interdisciplinar, interação, fundamental para a construção da pessoa humana. A educação como processo de inter-relação, articulação dos fatores históricos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. A linguagem como diálogo, interação e organização dos grupos. Diálogo, palavra central, interação, palavra central. A formação como cultural, como formação de leitores, escritores, pensamento da Delia Lerner, né? Formação de leitores, de comunidades, de leitores, escritores, que está lá nos específicos, né? No sentido mais amplo. Eu sempre falo, ó, pensa na amplitude. Letramento, exercício de leitura escrita, realizado de maneira prazerosa, promocionando a sua inserção no mundo e sua interação com a sociedade, né? Função social aí da escrita, a escrita não aquela de cartilha, não de memorização, não de né? Aquela de silabar, né? Nem sei, acho que eu errei agora o verbo, hein, gente? Isso apaga, corta, né? Não, de ficar, né, só pegando sílabas lá, né? Um texto que tenha ali sentido, que tenha converse com a realidade, que seja do mundo do aluno, né? Não aquele cartilhês lá, Ivo viu a uva, né? O bebê baba, não isso, né? Lembrando que os autores que estão lá não são nada de cartilha, né? Tem Emília Ferreira, Delia Lerner, cuidado lá para você não responder. A qualidade social da aprendizagem como perspectiva sócio-interacionista, aprender a interagir com parceiros, recursos diversos e desafiadores que impulsionam o desenvolvimento, a tecnologia como ferramenta para inserção na era da comunicação. Tudo que nós vimos, gente, viu como está fechando certinho? A avaliação continuada como prática para observar o movimento, ó, avaliação como processo, lembra do que eu falei lá? E o desenvolvimento do educando de forma dinâmica, orientadora e reorientadora das ações do professor. Olha, Jussara Hoffmann, né? Ritmos, conquistas, dificuldades particulares. O projeto político-pedagógico como expressão dos princípios comuns, identificadores do sistema municipal de Mogi das Cruzes, da singularidade de cada escola, redefinidos quando necessário, expostos ao crivo coletivo. Sempre promover o projeto político-pedagógico de uma forma democrática, ó, e cada projeto, cada PPP é porque cada escola tem uma realidade, cada escola tem um contexto. A gestão democrática como exercício do cotidiano de convivência entre os diferentes atores do processo educativo, considerar a multiplicidade de concepções e referenciais, conflitos e divergências na busca de consenso. O gestor como integrador e articulador dos segmentos internos e externos da escola, à luz dos princípios e diretrizes que constituem a identidade do sistema municipal de Mogi das Cruzes, busca de coerência entre discurso e prática. Legal, né? E aqui, gente, para a gente já encerrando aqui, né? A questão das políticas pedagógicas da Secretaria de Mogi das Cruzes. Então, olha só, a prática da avaliação contínua e cumulativa, né, conforme a LDB, então, tudo seguindo aqui a LDB, o fomento, a qualidade da educação em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar, conforme a meta 7 do Plano Nacional de Educação, a avaliação como processo contínuo de acompanhamento e desenvolvimento individual da aprendizagem do aluno, o levantamento de informações sobre o resultado da aprendizagem escolar e do sistema escolar, o subsídio aos gestores com orientação para que cada unidade elabore planos de ação para a construção e recuperação da aprendizagem, o diagnóstico, olha aqui, falando de diagnóstico por meio de instrumentos padronizados dos aspectos da aprendizagem e a manutenção e avanço da qualidade da educação mogiana. E aqui, gente, algumas
avaliações que tem lá em Mogi, né? Importante você saber. Sondagem de língua portuguesa, periodicidade. A banca adora perguntar isso aqui. Tem prazo, né? Bimestral, todo bimestre. Alunos, infantil 3, infantil 4, educação infantil e 1º ao 5º ano, ensino fundamental. Olha aqui, ó, sondagem. Ah, tem na educação infantil, tá lá no documento que eu acabei de falar aqui para vocês, ó, políticas pedagógicas, então presta atenção. Sondagem matemática, ó, prioridade semestral. Ah, a de matemática é semestral, a de língua portuguesa bimestral. Alunos do 1º ao 5º ano. Olha aqui, ó, tá vendo? Então cuidado aí, né? Olha aqui, alunos avaliados. Aprende é uma prova geral lá de Mogi, então você precisa estar atento aí no nome. Aprende, é tipo uma avaliação mais geral, mais ampla, né, dos alunos, periodicidade, ó, não sai. Avaliados do 2º ao 9º. É importante você ter essas informações do ensino fundamental, tá? É uma prova lá do município. ANRESC, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. Bienal, alunos avaliados do 5º ao 9º ano. Está nesse documento aqui, tá, gente? Ah, ó, esse documento é de 2019, né? A ANRESC aqui e a ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização, periodicidade anual, alunos avaliados até 2018, alunos do 3º ano do ensino fundamental, ciclo 1, e a partir de 2019, alunos do 2º ano. E importante esse quadrinho aqui, ó, lembra da Aprende lá, prova lá de Mogi, de repente eles podem colocar a pergunta. Outra coisa que eu coloquei aqui importante, ó, sobre o portfólio, né? Então, ele também é citado aí como uma estratégia formativa, né? E tem como finalidade dar-se a conhecer, revelar. São formas de demonstrar a evidência e possibilitar a sua certificação, principalmente aí na educação infantil, o portfólio. Este instrumento é definido como um conjunto coerente de documentação refletidamente selecionada, significativamente comentada e sistematicamente organizada e contextualizada no tempo, reveladora do desenvolvimento profissional. Está no livro da Isabel Alarcão, Professores Reflexivos para uma Escola Reflexiva, e está no documento de Mogi das Cruzes. Então pode cair uma perguntinha sobre portfólio. Ah, portfólio é uma estratégia formativa, ó, tá aqui, né? Então presta atenção. Esse caderno contém as orientações gerais para a elaboração das pautas, né? Esse caderno que nós estamos falando aqui, de reorganização, reuniões de organização do trabalho escolar, o ROT, que é a formação, né? Aquele momento formativo na escola, que muita gente chama de HTPC, aqui eles deram um nome bonito, né? Organização do Trabalho Escolar, ROT, que é um momento formativo ali na escola, cujo objetivo é o desenvolvimento das competências profissionais das pessoas que atuam na instituição, através de metodologias que privilegiem a resolução de situações, problemas e resolução sobre a prática e teoria. Veja, em alguns lugares chama HTPC, não sei se lá tem essa diferença também, mas está no documento aí, que é a organização, é a formação permanente e contínua, que também está no documento. E a formação, né, dentro ali, na escola, dentro do ambiente de trabalho, que é esse momento formativo na escola, o ROT, Reunião de Organização do Trabalho Escolar. É uma espécie de HTPC, né? E aqui, ó, currículo, que também está lá, né, da educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais. E aí eu coloquei aqui, ó, a importância do currículo municipal da educação infantil, que está bem alinhado ali com a BNCC, que é o que? Compreende a interação e brincadeira. Aí eu falo, né, educação infantil, interações e brincadeiras, como eixos norteadores da aprendizagem. Então, esse documento está muito alinhado com o da BNCC, tá, gente? Então, se você estuda a BNCC, é só você transportar para cá, para o currículo municipal de Mogi das Cruzes, que vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. A prática dessa etapa deve garantir interações, eu falo, nossa educação é né? Com crianças da mesma faixa etária e faixa etária distinta, entre adultos, entre diferentes materiais e espaços. Presta muita atenção, essa interação não é só com crianças da mesma faixa etária, e as bancas às vezes fazem essa pegadinha.
é com da faixa etária distinta, é com adulto, é com material diferente, espaço, né? E ainda com as famílias, tá? A amplitude disso, dessa interação. A brincadeira que é compreendida também como a linguagem da criança e no espaço da escola deve ocorrer cotidianamente de diferentes formas, diferentes espaços e tempos e com diferentes parceiros. Ó, né? Mudança de espaço, o que eu chamo de desemparedar as crianças, né? Então, muita atenção, muito de BNCC aqui. Tudo de BNCC, né? Para tanto, esse currículo tem por finalidade orientar o planejamento da prática pedagógica da primeira infância, considerando a criança como protagonista de suas aprendizagens, como ser que observa, questiona, a visão ampla da criança, né? Levanta hipóteses, conclui, faz julgamento, assimila valores, constrói conhecimento e se apoia no conhecimento sistematizado por meio da ação e interações com o mundo físico e social. Nesse sentido, a Base Nacional Curricular, BNCC, enfatiza a necessidade de imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na educação infantil. Né? Então, não é um brincar por brincar, é um brincar pedagogicamente intencional, muitas vezes. Claro que tem a parte da brincadeira espontânea, né? Sim. Tanto na creche quanto na pré-escola. Compreender os interesses e peculiaridades da infância e ainda a forma como se relaciona e compreende o mundo ao seu redor. Garantir a inter-relação entre o cuidar, o brincar e o educar. Gente, e aí eu falo aquela minha frase. Cuidar e educar são indissociáveis. Quem cuida, educa. Quem educa, cuida. Tá? E aqui o brincar entrou também. Então, não, se estiver separando um do outro, separando o cuidar, né? Segregando o cuidado e educar, tá errado, gente. Pode estar errado, porque eles são indissociáveis, eles são interligados, tá? Então lembra disso para você não esquecer. O currículo municipal para a educação infantil contempla os 6 direitos de aprendizagem. Aí você tem que saber, né? Que está na BNCC. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer. Conviver, brincar, participar, explorar, esperar, se conhecer. Então você escreve na sua parede do quarto, quando você acorda, você fala assim, você acorda, você faz um mantra, né? 6 direitos de aprendizagem previstos na BNCC. Aí você já fala, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Aí você vai escovar os dentes, você nunca mais esquece, bota assim, no quarto bonito lá, né? Faz um EVA decente lá, certo? Eita, eu mandando fazer back. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Você não pode errar isso, né, gente? Isso aqui é tipo pergunta que não pode errar. Com a reorganização da proposta curricular dessa etapa, optou-se representar esses direitos por meio de ícones que acompanham as experiências propostas em cada campo de experiência, considerando suas especificidades. Aí o documento vem lá trazendo, né, vários itens que não daria para abordar aqui no aulão, né, mas que vale a pena você dar uma olhadinha lá sobre esses itens, né, conviver, brincar, participar, que está lá separadinho, é um documento até bem design dele bem interessante. E aí vai falar, né, das questões da BNCC, enfim. Então, eu fiz aqui um catado, um resumido para você, tá bom? Ó, então, né, encerramos aqui. Desculpa ter estendido muito, ainda tem a parte específica, eu não sei se vai dar tempo de fazer, mas já tem isso aí. Eu vou colocar aqui do ECA, LDB e Constituição, para você também, o link aí, durante o vídeo você está assistindo, vai aparecer aí, que é para você absorver. E o auxiliar de educação que eu fiz também tem algumas coisas lá que vale a pena você dar uma olhada. Tá bom? Um grande abraço, boa prova e sucesso, aprovação, né? Para todos. Nem todo mundo vai aprovar, mas aqueles que se dedicarem sejam aprovados, né? E os que não se dedicarem, que se dediquem e construam as suas próximas aprovações, lembrando que toda prova é uma experiência, né? Vimos aí, é um processo, né? Às vezes a gente demora um pouquinho mais para ser aprovado, outros menos, mas é um processo. Se você está nesse processo de estudar, está acumulando, você está no caminho certo. Um grande abraço, até a próxima.